Pessoal, bom dia. Nós estamos dando início aqui à nossa reunião. Estou acompanhado do vereador Pedro Roberto. Essa reunião tem por objetivo dar informes e também discutir os próximos passos em relação a todos os contratos da empresa Staff com a Prefeitura Municipal. Compõe a mesa aqui com a gente a Jaqueline, que representa as berçaristas. Nós estamos esperando chegar, que não é o sindicato que representa oficialmente a categoria, mas é o sindicato de apoio, uma vez que o sindicato das berçaristas nunca deu a cara. É mais um problema assim, que é recorrente em alguns contratos. Né? A empresa vencedora acaba indicando sindicatos que, na prática, eles não existem, são sindicatos cartoriais, que é o caso da berçarista, das berçaristas que eles nunca apareceram aqui, não conseguem ter comunicação. Então, por isso que ela faz a representação direta com o apoio da TEM, que deve estar chegando aqui. Também está aqui o Rogério, que representa o Sindicato dos Condutores. Boa parte dos trabalhadores motoristas, né, de alguns contratos, estão diretamente ligados na base desse sindicato. Registrar que esse sindicato tem atuado em conjunto com esses mandatos, nas negociações com o governo, nas negociações com a empresa, e isso ajuda muito a defesa que nós iniciamos na Câmara aqui desses trabalhadores e também a fiscalização que a gente realiza nos contratos, que é uma obrigação dos vereadores. E também está aqui a Maria, que é representante aqui dos motoristas, das motoristas da educação, do transporte escolar. Esta categoria tem um sindicato que atua aqui em Rio Preto, esteve em uma mesa de negociação, mas não está presente agora. Foi chamado, que é o Sinditet. E o presidente é o Jorge. Espero que eles, ou alguma representação, compareça aqui hoje. Então, é isso. Antes de dar início agora aqui aos informes e encaminhamentos, passar para o vereador Pedro Roberto. Bom dia a todos e a todas. Bom, dizer que os nossos gabinetes, né, tanto o meu quanto do vereador João Paulo Rilo, montamos uma espécie de plantão, né? Infelizmente, porque nós gostaríamos muito que as empresas estivessem pagando em dia, que não estivessem, né, dando o problema que estão dando ao trabalhador, aos trabalhadores e trabalhadoras. À medida que esses problemas acontecem, há também um problema na prestação de serviço à população. É importante a população saber disso, né? Agora, o que nós queremos é que as empresas realmente respeitem os direitos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos aqui situações, assim, realmente degradante, né, em relação aos direitos que estão sendo, não estão sendo cumpridos. Então, dizer que acho que esse momento, o vereador João Paulo chama essa reunião, né, e esse comunicado, é uma prestação de contas a todos os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas e também à população de Rio Preto. Isso mostra a necessidade de se fazer uma mudança nesse sistema, né, de contratação dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, dizer que a gente está muito atento aí a toda a movimentação, e aqui também quero agradecer a participação dos trabalhadores e do sindicato, que é muito importante nós estarmos juntos, né, e o sindicato aqui dos motoristas tem estado, tem acompanhado, então é muito importante, viu, vocês estarem, né, a gente entra, os mandatos entram com a força política, o sindicato com a força que tem de organização também, e os trabalhadores devem estar unidos, continuar unidos, para que a gente consiga virar essa página. Obrigado, vereador Pedro. Só registrar que nossos mandatos aqui, a gente recebe todos os dias diversas reclamações de outros contratos de outras empresas. Ao final, o Pedro vai relatar um pouco algumas questões ligadas à empresa Cisco. Então, agradecer, eles estão nos assistindo agora, dizer para eles que nós, a partir da semana que vem, a gente organiza uma outra frente para atuar nas reclamações da empresa WWS. Aliás, foi a empresa que originou o pedido de CPI na casa.
e também a empresa Cisco. E esses informes o Pedro dá ao final dessa reunião. Agradecê-los por estar acompanhando e conte com a gente. Bom, rapidamente, antes de passar a palavra para aqueles que estão aqui compondo a mesa com a gente, vou tentar fazer uma síntese e podem me corrigir se tiver algum erro, que são muitos contratos, às vezes sindicatos diferentes, então, para a gente registrar a presença aqui do Breno, que representa a TEM, que acaba de chegar aqui com a gente também. Bom, sobre as berçaristas, nós fazer uma síntese mesmo. Nós fizemos uma grande movimentação, uma manifestação, que iniciou numa audiência pública aqui na Câmara Municipal, tomaram a decisão de ir até o gabinete do prefeito, foram recebidas pelo prefeito, o prefeito chamou uma reunião, no mesmo dia, elas fizeram uma manifestação a meio-dia, por volta do meio-dia, quando era 5 da tarde, teve uma reunião, elas participaram da mesa, a Jaqueline está do meu lado aqui, tiveram encaminhamentos práticos, só que não teve resultado prático ainda. Então, ontem nós fizemos uma maratona, né, eu e o vereador Pedro Roberto, muitas reuniões, e ao final do dia o prefeito participou da última reunião, exigindo que a empresa enviasse um documento com as orientações corretas feitas pela Procuradoria e Secretaria da Fazenda. Informação que nós temos, oficial do governo e também da empresa, esse documento já está com a Prefeitura da maneira como a Prefeitura pediu, portanto, não tem problema nenhum mais. Hoje, o ideal é que hoje comece a cair o pagamento das berçaristas. Registrar aqui uma coisa importante. O prefeito Edinho tem contribuído com reuniões, com transparência, chama as pessoas para conversar, então isso a gente reconhece. A gente não mistura as coisas aqui. A gente faz oposição ao prefeito, nós somos críticos à forma como este governo trata os terceirizados, a ausência de fiscalização, a negligência no acompanhamento do contrato, mas quando ele tomar medidas corretas, nós vamos reconhecer. Estou fazendo isso porque eu espero, prefeito, que o senhor dê continuidade a esse método de mesa permanente, de transparência, para tentar resolver problemas. Então, é isso que está acontecendo em relação às berçarias. Mas nós só vamos dar o fato consumado quando o dinheiro cair na conta. Motoristas da saúde, aqui pilotado principalmente pelo sindicato, que já estava no processo de negociação, sindicatos condutores, foi feito mais ou menos o mesmo acordo, em que a empresa deveria mandar um documento, estamos aqui com a presença também de um trabalhador, ele falou na Câmara e ele falou que quer falar depois. Vamos passar para o Rogério, depois todo mundo aqui, o Edson está presente, ele fez uma manifestação na Câmara, depois que o sindicato se manifestar, Edson, você terá a palavra, assim como o senhor Walter também. Então, o que acontece aqui, Rogério? Nós recebemos a informação da saúde, do Ederval, que estava ali, que era o responsável pelo acompanhamento do contrato. Ele mostrou todo o empenho em resolver a questão com agilidade. No entanto, o documento não chegou da empresa. Então, depois vamos passar a palavra para o Rogério falar sobre isso. Motoristas da educação. Está aqui a Maria representando, né? Infelizmente, o Sinditet, o sindicato, não está presente, lamentavelmente, deveria estar presente aqui na reunião. Então ótimo. O trabalhador está dizendo que eles estão a caminho, isso é ótimo. Nós aqui não queremos e nem podemos substituir os sindicatos em determinado momento. O que nós podemos é contribuir, né, diretamente com a luta dos trabalhadores. O que eu e o Pedro fazemos aqui é fiscalizar os contratos e defender os trabalhadores quando eles não recebem. Por quê? Porque tem dinheiro público envolvido. Agora, tem uma parte que nós não pretendemos e não vamos fazer a substituição dos sindicatos constituídos. Agora, daqueles que não representam na vida real os trabalhadores, esse sim é o que nós fizemos em relação à TEM, vamos pedir contribuição para outros sindicatos e também organizar os trabalhadores diretamente. Então, depois, a gente vai passar a palavra aqui também para Maria, e chegando o sindicato, a informação que nós temos da Prefeitura em relação aos motoristas da educação. Foi feita também uma grande manifestação, uma mesa de diálogo, uma mesa difícil, tensa, houve paralisação, eles concordaram em retomar o trabalho,
Inclusive, fizemos uma campanha de solidariedade para garantir que os trabalhadores voltassem. Isso em respeito a eles e às famílias que têm os filhos na escola, que dependem do transporte escolar, para que os filhos possam acessar a unidade escolar. Foi feito um acordo e a Prefeitura emitiu uma nota pública dizendo que os documentos que eles pediram para a empresa, eles chegaram em 13/9. O que nós precisamos agora é cobrar a data do pagamento. E aqui nós temos um outro contrato, que é um contrato amplo, que está ligado à Secretaria da Administração, mas que atuam na Agricultura, na Secretaria da Mulher e em várias outras secretarias. Me parece que esses trabalhadores também estão na base sindical aqui do Sindicato dos Condutores. E o Rogério também pode falar sobre isso. Vou começar aqui passando, então, para a Jaqueline. Pode usar esse. Você pode relatar só que não. Hoje é dia 14. Nosso último dia cumprido na Staffs foi dia 9 do mês passado, então a gente já está aí há mais de um mês na luta para receber essa rescisão. Recebemos o valor de 1.400 e pouquinho deles, porém falta o restante. E há 2, 3 semanas, mais ou menos, eu estive na reunião com o prefeito Edinho e eles nos prometeram, com a ajuda da ATEM, que fariam esse pagamento que até hoje não aconteceu. Na semana passada, a gente foi até a ATEM assinar as rescisões para passar para a Prefeitura o valor e uma conta nova, né, porque a Prefeitura não tinha nossos dados de cada uma. Eu assinei na segunda-feira e estava escrito no papel que 5 dias úteis seria o prazo para pagamento. Semana passada teve feriado, 5 dias, então deu ontem, contando de terça passada. Não contou a segunda que eu assinei. E o dinheiro não caiu. Mais uma vez, a gente ficou aguardando, acreditamos, e não aconteceu. E aí foi onde o Breno, que representa a TEM, foi atrás, né? Tentando nos ajudar. O porquê que não caiu? A gente começou a mandar mensagem na Secretaria da Educação. Eles começaram a culpar a TEM pelo dinheiro não ter caído. Eles falaram que o dinheiro não caiu porque a ATEM só protocolou esses documentos na segunda-feira. Porém, por estar representando as meninas, eu estou um pouco à frente, sei o que está acontecendo. E o Breno, desde terça-feira, está tentando ir protocolar os documentos das meninas que tinham assinado na segunda, na quarta, as de segunda e de terça, e a Prefeitura não estava aceitando. Na quarta, que ele queria ir das de segunda e terça, eles falaram que não dava para ele ir por conta que estava organizando o desfile de 7 de setembro. Cada dia era uma desculpa nova. Por isso, na segunda, a Prefeitura ia mandar alguém para buscar esses documentos, isso não aconteceu. O Breno teve que pegar o carro dele, a moto, e está indo. E aí, na hora que a gente começou a cobrar o porquê não caiu, eles quiseram culpar a TEM. E não é isso que está acontecendo. A gente está acompanhando, a gente sabe que não é culpa da TEM. A TEM não deveria nem estar nos ajudando e estar ao nosso lado o tempo todo. Realmente é a Prefeitura. Pelo que o João Paulo falou, o prefeito não estava sabendo, né? Não, pelo que eu entendi. E aí a gente está aguardando uma resposta. Aí, ontem à tarde, quando o João Paulo, junto com os meninos, o Pedro Roberto, foram atrás dessa resposta, por que a gente ainda não tinha recebido, eles informaram dessa falta de um documento, que até então a gente não sabia disso. O Jefferson passou para o Breno, que esse documento foi enviado ontem, às 5 e pouquinho da tarde. Foi nos prometido hoje, mas até agora, nada na nossa conta. Então, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, se vai cair ou não. E, assim, o que eu tenho hoje é desânimo, porque a gente está um mês correndo atrás desse pagamento. A gente gasta com Uber, as meninas que trabalham aqui não têm carro com moto, para ir em manifestação, para ir atrás de alguma coisa. Tem sido só gasto e nada de retorno. A gente fala assim, será que vale a pena continuar atrás disso? Às vezes é vontade de falar, não, deixa esse dinheiro para lá, porque está dando mais dor de cabeça, mais problema emocional do que retorno. Só que aí, se a gente parar para pensar, é um direito nosso. A gente trabalhou, muitas vezes cansada, com dor nas costas, porque a gente pega criança toda hora, não é fácil.
a gente tem o amor também pelas crianças, só que, infelizmente, esse amor não enche barriga. Tem muitas meninas sem trabalhar, passando necessidade de alimento, de coisa básica, em casa, porque contava com esse dinheiro e esse dinheiro não saiu. Tem os 40% da multa também, que a gente achou que já receberia, porém, o FGTS está um problema também, que ainda não foi resolvido, está tentando se resolver, mas no meu caso falta 5 parcelas de FGTS em atraso. A multa foi prometida, mas a gente também não acredita mais que vai ser paga a partir do dia 28 desse mês. Só que é tanta conversa, é tanta a dia, tipo, vai ser amanhã. Aí chega amanhã, não, vai ser amanhã. Não, vai ser semana que vem. Que a gente está desanimada. A gente já não sabe. Será que a gente pode confiar? Será que é verdade? Será que não é? O que a gente faz nessa situação tem sido bem difícil, muito difícil mesmo. A gente precisa de uma verdade, que a prefeitura fala, não, não vai pagar, desiste. Ou corre atrás aí do que vocês têm que correr. Ou fala, não, a gente vai pagar, vai ser tal dia e realmente esse dia acontecer. Não dá mais para ficar nessa insegurança, não dá mais para ficar nesse escuro. A gente precisa de um retorno da prefeitura. Obrigado, Jaqueline. Bom, ela foi precisa aqui nas colocações. Jaqueline, assim, a gente está dando um voto de confiança ao prefeito, porque o ideal seria, desde ontem, fazer uma nova ocupação no gabinete dele. Sim. E esse é o recado que nós vamos dar, pelo menos da nossa parte. Todas as decisões que os trabalhadores tomarem de paralisação, de ocupação do gabinete, eu, vereador Pedro Roberto, estaremos junto com vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um voto de confiança ao prefeito para que ele resolva de fato. Então, no caso das berçaristas, a informação que nós temos, dessa vez definitiva, a não ser que seja uma grande mentira deles, e vão pagar por isso, se for, que tanto a empresa como a prefeitura confirmam que está tudo certo. Nós temos registrado isso, isso é público. Então, a gente espera que hoje comece a cair o pagamento. Representando as meninas, passando o que é me falado, a nossa posição é a seguinte: se não cair hoje, amanhã a gente vai agir. A gente vai com carro de som, vai com panela, a gente vai com tudo que a gente tiver em mãos. A gente não vai mais ficar calada, a gente não vai mais esperar o amanhã ou a semana que vem. Se não acontecer esse pagamento hoje, amanhã a gente vai agir. A gente ainda está resolvendo o que realmente vamos fazer, o que vamos ter, mas amanhã é melhor aguardar a gente, porque a gente vai atrás. Vai na secretaria, vai no prefeito, vai onde for preciso para isso acontecer. Obrigado, Jaqueline. Rogério, queria passar a palavra. Que a Maria fale primeiro? Tudo bem. Está desligado. Está desligado? A voz não está saindo muito. Fala pertinho. Obrigada, Rogério, pela vez. Então, o nosso caso lá no transporte escolar está ficando caótico já, né? Porque a gente até agora também não recebeu. Os nossos colegas, uma grande maioria, não está tendo mais onde pegar dinheiro para ir trabalhar, para comer, né? Porque a barriga não para. E assim, igual o João Paulo falou, ontem foi feito uma vaquinha para poder ajudar, mas, enfim, né? O dinheiro também acaba, o dinheiro da vaquinha também acaba. E o que foi resolvido lá ontem foi que a gente iria colaborar com a prefeitura, né, um pedido deles. A gente iria colaborar pelas nossas crianças, para não deixar a criança sem ir para a escola, que lugar de criança é na escola. Mas, enfim, a gente vai lutando, uma hora a gente não tem mais o que fazer, né? E também não deram data para quando que vai solucionar esse nosso problema, para quando que vai vir o pagamento. Os trabalhadores lá estão revoltados, por mais que a gente tenta, né, diminuir essa revolta deles, falar para eles, né, colaborar com a gente para ir trabalhar por esses dias, mas a gente não está tendo mais nem argumento,
né, para com eles. E, assim, a gente não está tendo mais nem argumento mais para com os nossos colegas de trabalho. E a gente precisava de uma resposta, né? Porque muitos lá estão falando, ó, até sexta eu venho. Se segunda-feira não tiver pagamento, a gente não tem como vir, né? Então, assim, a gente espera também uma resposta para que a gente possa acalmar a situação lá. Então, Maria, eu pedi aqui para a assessoria do Pedro, a nossa, para que entre em contato com esse sindicato. Se tiver o telefone dele, eu vou ligar ao vivo, agora fazer a transmissão ao vivo. É um absurdo o sindicato não estar presente aqui. Porque vamos lembrar que um dos argumentos usado pelo governo é de que a paralisação era ilegal, que você tem regras para fazer paralisação, assim como o Sindicato dos Condutores fez. Né? Preservou os trabalhadores, orientou, falou como é que teria que ser feito. Agora, este sindicato, lamentavelmente, ele é ausente. E quando foi falado que ele era ausente, eles reclamaram. Eles são ausentes. E sindicato que é omisso também tem que ser denunciado. Sindicato que não cumpre o seu papel constitucional tem que ser denunciado, porque ele recebe para isso. E recebe dinheiro público, dinheiro do trabalhador. Então, essa situação, na minha avaliação, saindo daqui agora, ou na parte da tarde, nós vamos lá de novo. O que nós fizemos com as berçaristas ontem, nós vamos fazer. E cadê esse sindicato? Porque se não pagar, não cair o dinheiro, eles vão paralisar. E o sindicato que tem que fazer o anúncio correto, tem que orientar como é que tem que ser feito. Exatamente. Então, gostaria de que a gente fizesse, aí que a assessoria ligasse, e a gente vai falar ao vivo aqui sobre essa questão desse sindicato. Ele chama, o nome é Sinditet. Então, nós vamos ligar, Maria, vamos passar para o Rogério agora, mas nós vamos ligar para esse sindicato, né, exigir isso, e dar um recado também para a administração. Dessa vez, com ou sem sindicato, nós vamos usar a regra que tem que ser feita. Se os trabalhadores decidirem parar, nós vamos fazer todo o comunicado público, ao Ministério Público, tudo, porque é um absurdo isso. Para quem está nos assistindo entender o que foi feito, e, lamentavelmente, o vereador que preside a Comissão Permanente de Defesa dos Terceirizados teve uma postura na reunião contra os terceirizados, dizendo que vocês tumultuaram o processo de negociação, sendo que as pessoas não conseguiam trabalhar. Bom, acaba de chegar aqui a advogada, representante do sindicato, então posicionar ela sobre o que está acontecendo. A Maria acabou de fazer uma fala, e saber se a advogada, inclusive, pediu uma cadeira para ela. Para que elas se posicionem, que até agora as trabalhadoras não têm uma posição em relação ao acordo que foi feito. Até que a doutora Diadra, eu vou pedir para que ela dê a informação em relação ao que nós combinamos, ao acordo público que foi feito entre sindicato, trabalhadores, vereadores ali, para a gente tomar alguma decisão em relação a isso. Bom dia a todos. Nós conversamos aquele dia na presença da comissão com a empresa, que no mesmo dia enviou a listagem que estava faltando, inclusive enviou o restante das contas para a prefeitura, e ficou definido que eles iriam realizar os pagamentos na conta dos trabalhadores. Após isso, entramos em contato também com a empresa para saber como fazer, visto que nós já estamos na metade do mês e, provavelmente, mês que vem, com as contas bloqueadas, o mesmo problema permaneceria. Nós, então, entramos em contato e a própria empresa questionou, informando que eles estão em tratativas de fazer uma rescisão deste contrato, visto que a gente sabe como que é a Rádio Peão, muitas pessoas entraram em contato falando, então a Staffs vai sair, mas até então, até o momento, vamos nos ater ao que está formalmente definido. Existe um documento que a Staffs enviou para a prefeitura para fins de uma rescisão amigável. Até o momento, entramos em contato agora, inclusive, estávamos agora
informando sobre isso, para ter uma posição melhor para passar para vocês. E a empresa informou que, até o momento, não teve um retorno com relação a essa rescisão amigável. Então, é bem provável que não façam uma rescisão amigável, certo? Então, como que está nesse presente momento? Está pendente a prefeitura realizar esses pagamentos para os trabalhadores. Já há uma autorização da empresa para ser feito esse pagamento. O que foi dito para nós naquela reunião? Que eles iriam fazer esses pagamentos de forma manual, então que seria feito um por um, porque precisa habilitar como credor cada trabalhador no sistema da prefeitura, e informaram que seria uma questão burocrática, que precisariam de mais pessoas, que iriam fazer uma força-tarefa para conseguir fazer isso, porque a gente sabe que as contas não esperam. E, então, com relação a essa questão dessa rescisão, a Staffs vai continuar, não vai continuar? Como que está essa questão? O que eles informaram? Que a própria empresa não tem, pelo visto, intenção de continuar prestando serviço. Tá? Só que aí, como que ficam os trabalhadores? Foi quando, então, nós entramos em contato para ver se for da vontade, se todos tiverem também esse interesse, nós até poderíamos pensar lá na frente de fazer uma demissão em massa com a presença do sindicato, tentar todos entrarem já na próxima empresa como funcionários, porque o serviço não pode parar. O trabalho que vocês fazem é um trabalho imprescindível para o município. Então, não tem como a gente fazer uma rescisão e aí quem vai prestar o serviço no dia seguinte? Né? Então, nós questionamos essa questão. Não é possível fazer nenhuma rescisão, nenhuma demissão sem ter uma nova empresa contratada para prestar o serviço, porque o serviço não pode parar. Então, qual que é o trabalho do sindicato nesse momento? Seria, assim que a nova empresa assumir, nós vamos fazer o possível, e para isso eu conto com a ajuda dos nossos vereadores. Para quê? Para que nós consigamos que todos esses trabalhadores entrem na nova empresa que for assumir, independente de qual seja, devido aos trâmites legais, a fim de que todos prestem serviço para esta nova empresa. E a gente espera, né, que esse problema não continue. De qualquer forma, o que nós estamos tentando, como esses valores estão bloqueados e agora, no dia 15, em tese, a empresa receberia novamente o valor da prestação dos serviços, esse valor provavelmente vai continuar retido. Hoje já é dia 14. Dia 14 é muito improvável. Tá? Pode até ser que hoje saia uma liminar nesse processo que eles têm, porque o problema é o quê? Eles têm uma certidão positiva de débito. Enquanto essa certidão positiva estiver, eles não vão conseguir liberar esse valor. Então, provavelmente, o valor que eles têm para receber do serviço prestado do mês passado vai continuar retido na prefeitura. Então, qual que é a intenção do sindicato? Após liberar os pagamentos para vocês, de nós pegarmos esse valor que vai estar retido e realizar a rescisão de todos, e aí sim, tendo o processo licitatório, de que no dia seguinte, ou assim que a nova empresa assumir, todos estejam empregados. Esse, atualmente, é o que nós estamos tratando, é o que nós estamos discutindo. Não é simples assim, tem uma questão burocrática, só que, de qualquer forma, nada vai acontecer sem a presença do sindicato, sem a anuência do sindicato. Inclusive, é até interessante, tendo essa comissão aqui, para saber se todos estiverem de acordo com essa questão de uma demissão em massa, vai ter a anuência do sindicato. E aí nós vamos tentar fazer o possível para, independente de qual empresa assuma, de que todos esses trabalhadores eles vão e permaneçam prestando serviço para a nova empresa após o processo licitatório. Doutora, fazer um encaminhamento já. Como você falou, aquilo que dependia do sindicato e da empresa foi feito. A relação foi passada, porém, as trabalhadoras e trabalhadores não receberam ainda. Então, nós vamos, a proposta irmos à tarde, falar com o prefeito, o secretário de administração da Fazenda, porque ele disse que, assim que tivesse os dados, já começaria o pagamento. Isso não aconteceu ainda. Então, podemos manter esse encaminhamento de irmos... essa é uma questão só de irmos até o prefeito no período da tarde, porque a Maria colocou aqui, não tem dinheiro, eles não receberam e estão com dificuldade de ir para o trabalho, porque realmente a situação está caótica. Uma outra questão também, quando você fala da rescisão em massa, eu acho que seria interessante, é algo muito importante para, né, os trabalhadores e trabalhadoras, que eles pudessem ir para a nova empresa, porque o que nós sabemos, eu acho que isso pode
e é importante o sindicato estar fazendo esta gestão, e aí nós podíamos também, nessa reunião da tarde, ter a presença do procurador do município, doutor Tiese, enfim, outros secretários, para tentar garantir essa condição. Por quê? Existe um problema que a gente sabe, o vereador João Paulo já tem dito isso, eu, né, também acho que é imprescindível. Quem está lá hoje presta um bom serviço, isso não tem dúvida. Quer dizer, uma nova empresa, se ela assumir e não contratar os funcionários que estão lá hoje, nós corremos o risco de ter problemas sérios na prestação de serviço. Então, eu acho que essa questão seria interessante que ela pudesse construir esse processo, né, de manutenção do pessoal que está lá, porque são pessoas capacitadas, com amor ao trabalho, já demonstraram isso. Então, fica esse pedido também, a gente vai construindo junto isso, mas nós devemos ir hoje à tarde ao prefeito, aos secretários, para entender por que esse pagamento não aconteceu ainda às funcionárias, às trabalhadoras e trabalhadores. Sim, inclusive, o que nós gostaríamos até de pautar nessa conversa? De que, por mais que é um processo manual, por mais que é um processo que a gente sabe que pode delongar algum tempo, mas que isso seja pelo menos gradativo. Isso poderia já ter sido começado. Porque 120 vai descendo, até que atinge a totalidade. Quanto um dia a mais para um trabalhador, a gente sabe que faz falta. Então, é esse que nós gostaríamos de levar agora à tarde para que seja liberado, ao menos de forma gradual. Bom, acaba de chegar aqui o Jorge, ele é o presidente do sindicato. Jorge, a doutora Diadra fez uma exposição, mas você está agora, a palavra é tua, se você quiser. A Maria colocou uma situação. Qual é a gravidade? Os trabalhadores concordaram em retomar o trabalho, até porque tinha uma contradição ali, que era uma paralisação sem um aviso prévio, sem cumprimento de regras para que eles tenham direito à paralisação, à greve, mas teria que ser feito de uma outra maneira. Fizemos uma negociação ali e encaminhamos. Eles não receberam. Tem uma questão de sobrevivência. Se eles não receberem, eles não vão mais trabalhar. Então, o que o Pedro está sugerindo, o vereador Pedro está sugerindo, que a gente faça hoje uma reunião, mais uma reunião, no sentido de entender. A informação que nós temos é que começa a pagar amanhã, que as berçaristas começam a pagar hoje e transporte escolar amanhã. Só que a gente, infelizmente, a palavra, tanto da empresa como da prefeitura, está sobre suspeita, porque não cumpre esses prazos. Então, a sugestão do Pedro é que a gente faça uma reunião hoje. E se perceber que não vai, se não cair amanhã, os trabalhadores têm um desejo de tomar uma outra posição. Aí não é uma questão que cabe a nós. É a base do trabalhador, junto com o sindicato, que tem que tomar a decisão. Nós vamos apoiar vocês. E aqui vocês têm em nós, vereadores, um aliado dos trabalhadores e dos sindicatos que estão defendendo eles. Queria abrir a palavra para você, frente a esse encaminhamento do vereador Pedro Roberto, a gente procurar, junto com a Comissão de Trabalhadores e com o sindicato, uma reunião emergencial hoje, o quanto antes, com a administração, para, de fato, entender em que pé está o acordo público que foi feito com esses trabalhadores. Bom, boa tarde a todos, e justificar meu atraso aí, que eu também estava, inclusive, atrás disso mesmo, tentando falar com a secretária. Mais perto. Tentando falar com a secretária, porque falaram verbalmente que ia ser pago amanhã. Mas, como nós tivemos marcado uma reunião agora às 13 horas com os trabalhadores, eu falei, verbalmente não tem como eu falar isso, eu quero documentado, porque nós estamos numa situação hiper complicada. É uma vez por mês o pagamento do trabalhador e ainda me atrasam 15 dias. Não tem justificativa. Muitas vezes pensam fora da minha ausência, mas eu estou sempre por detrás, gente, correndo. Infelizmente, estou sozinho, pude confirmar a situação que estava lá na garagem. Não estive lá de manhã cedo, mas eu estava em outro lugar, correndo atrás de documento, para que vocês viessem receber. Não ficamos parados de maneira nenhuma. Tanto é que o Pedro é testemunha, enquanto eu estava aqui procurando ele para a gente dar um auxílio para nós, ele já estava na garagem auxiliando vocês. Até agradeço e tive um equívoco de encontro aí. Mas, resumindo, é o seguinte: eu não concordo de maneira nenhuma. Se não houver, hoje, por escrito,
uma confirmação do pagamento de amanhã, eu acho que amanhã mesmo já poderia a paralisação, viu? Nós já temos prazo para isso. Porque não vem falar que tem que ser manual, a prefeitura tem acho que uns 500 funcionários, pelo menos. Se tivesse um pouquinho de empenho mais, com certeza resolveria. Não justifica. É burocrático? Sem dúvida nenhuma, é burocrático. Mas, no caso emergencial desse, o trabalhador é emergencial para trabalhar e porque não é emergencial para ele receber. Então, concordo. Eu acho que eu estou contigo, concordo plenamente. Essa reunião de tarde é importante nós estar juntos fazendo sim e pedindo uma posição concreta da prefeitura com um compromisso em documento, para que amanhã todos os trabalhadores recebam o seu salário. E justificando, com um aumento de multa de 10%, que conforme está no acordo coletivo. Tá bom? Esse é o pensamento do sindicato. Vou desculpando algumas falhas do sindicato que temos, sim, mas sempre errando, tentando acertar, viu, gente? Tá bom, essa é a minha posição. Jorge, é perfeito. Você quer concluir? Eu gostaria de complementar só no seguinte. Todos os trabalhadores, nós como sindicato, representantes legais dos trabalhadores, nós precisamos informar de que, se nós formos pensar numa futura greve, caso não haja um pagamento ou caso não haja esse retorno, nós precisamos fazer uma greve legal. O que isso inclui? Uma comunicação prévia à empresa de 72 horas. Estou dizendo isso no setor jurídico. Tá certo. Por quê? A fim de evitar uma futura demissão por justa causa. Então, assim, eu acredito que essa conversa na parte da tarde, primeiro, a gente não precisa ir em tom de ameaça. Ah, se não acontecer, nós vamos parar. Acredito que não é bem assim dessa forma. Por quê? Porque se vocês param amanhã, os maiores lesados vão ser vocês. E também os alunos que dependem desse serviço que vocês prestam. Então, assim, nós vamos tomar medidas, sim, mas vamos fazer isso, meu parecer, dentro dos ditames da lei. Para quê? Para que vocês não sejam lesionados. Nesse momento, não, doutora. Essa palavra não hoje, não. Nesse momento, não, porque já houve essa discussão há 4 dias atrás. Então, sim, por favor, eu tenho que ter essa posição juridicamente, mas estou descortando, mas agora estou imaginando conforme as condições. Então, se vier justa causa, por quê? Se não tem mais empresa hoje para manter os trabalhadores. Não tem mais empresa. Quem está assumindo hoje é a prefeitura. Então, de todas as formas, se não sair hoje, a minha posição, não sei dos trabalhadores, mas amanhã encerrar as atividades até a remuneração do salário. E depois a justificativa financeira, deixa que nós resolve. Bom, acho que é importante, pessoal, você me permite? Pois não, Tiago. Esse documento que ela diz de 72 horas, ele sábado e domingo conta como dia ou tem que ser dia da semana? Por exemplo, se eu pedir de hoje, sábado e domingo, vai contar de 72 horas ou não? Ô, Tiago, só para... Porque como nós estamos transmitindo aí pela TV Câmara, o Tiago está perguntando o seguinte, para que ocorra uma paralisação dentro da legislação, então, a doutora vai explicar, e eu já pergunto para a doutora o seguinte, havia um comunicado lá, tá certo? Lá na empresa já havia um comunicado, eu não sei exatamente os termos daquele comunicado, mas já era em relação a isso. Pois a Maria vai abrir aí, mas já havia um alerta do sindicato, um comunicado lá no painel da empresa, né, onde ficam os motoristas, nesse sentido também, não é, doutora? Então, explica, por exemplo, hoje, houve todos esses diálogos, né? Eu acredito que, à tarde, o prefeito vai garantir esse pagamento, muito provavelmente para hoje. Tá? Eles estão acompanhando, o governo está acompanhando. E o dinheiro existe. O dinheiro está no caixa do município. A empresa não vai receber, porque ela tem, como você falou, ela tem essa pendência e não vai ser liberado o dinheiro. O município está com esse dinheiro em caixa. Então, como o Jorge falou, é só a organização, né? No sentido de, tá a conta aqui, o dinheiro está lá, e tem que viabilizar o recurso para os trabalhadores, que está sem dinheiro para comer. Passar para você? Pois não. Aqui eu tirei a foto lá no mural do comunicado. Esse comunicado, doutora, ele não está valendo, então, para se caso não chegar esse dinheiro na conta do trabalhador, ele não está valendo, então, para que a gente entre com essa greve, para que a gente entre dentro da lei?
Segunda-feira, nós fizemos uma assembleia extraordinária devido a esse imprevisto que teve, e nós apresentamos esse boletim informativo a fim de dar um respaldo para a classe trabalhadora da posição que estava, das tratativas. Já estávamos em tratativas desde então sobre esse atraso, porém, pensando num direito de greve futuro, são 72 horas corridas, tá? Então, não são dias úteis. Se a gente faz isso amanhã, então contaria, sim, sábado e domingo. Porém, esse comunicado deve ser a própria empresa. O comunicado que nós informamos foi para dar um respaldo a vocês. Por quê? Porque nós não conseguiríamos falar com todos os trabalhadores. Então, para facilitar, e como nós atingimos uma parcela dos trabalhadores que estavam lá no dia, porque alguns trocam de turno, enfim, então conseguimos falar com uma grande maioria, porém, acredito que, não sei mencionar em percentual quantos estavam presentes lá na assembleia que nós fizemos. Nós discutimos naquela assembleia o quê? Que no dia seguinte iríamos formar a comissão, que foi formada naquela mesma hora, para no dia seguinte, que foi na terça-feira, que inclusive foi o que aconteceu, aquela reunião, a fim de que nós fôssemos diretamente falar com as autoridades. Iríamos falar diretamente com o prefeito, mas no dia ele estava viajando, então conseguimos conversar com os demais que estavam presentes, a fim de que ou nos desse uma posição, ou então entraríamos em estado de greve. Então, juridicamente, aquele documento foi para dar um respaldo para os trabalhadores sobre a situação que estava. Como eu disse, pela impossibilidade de a gente conseguir falar com todos de uma vez. Então, se nós formos pensar numa futura greve, nós vamos fazer isso dentro dos ditames legais para que nenhum trabalhador seja lesionado. Então, o sindicato. Isso. Então, nós podemos estipular o quê? Que nessa reunião, na parte da tarde, estipular um prazo. Precisamos de um prazo. Por mais que entendemos que é uma questão manual, que é uma questão gradativa, mas precisamos de um prazo. Sob pena do quê? Se isso não ocorrer dentro do prazo estipulado, nós vamos informar diretamente a empresa, fazemos uma assembleia com autorização dos trabalhadores, porque nós não podemos fazer nada sem autorização também dos trabalhadores. Então, tendo grande maioria, todos anuindo com isso, nós estipulamos, e se isso não ocorrer, nós fazemos essa assembleia, informando a empresa que em 72 horas, caso, como não houve o pagamento, entraremos em greve. Pega o microfone, alguém passa o microfone, porque quem está acompanhando não está ouvindo, viu, Anderson? Por favor, repita aí a sua colocação. Só um minuto. O Anderson vai fazer a colocação dele, mas eu acho que depois da colocação dele, tem um encaminhamento que diz respeito a todos os atores envolvidos aqui, que é ir para a prefeitura. O encaminhamento, a decisão dos trabalhadores junto com o sindicato, vocês podem até, depois que acabou aqui, conversar entre vocês e ver como é que faz, se vai fazer a assembleia amanhã e tal. Mas é uma decisão de vocês, entendeu? Em que a gente não pode interferir nesse momento, até em respeito à categoria e tal. Era só isso. Pode falar, mas depois a gente vai, que eu acho que ficou assim esclarecido. Agradecer, eu fui um crítico aqui da ausência de vocês, mas agora agradeço a presença aqui do sindicato, que é muito importante estar todo mundo junto. Você pode fazer a tua colocação, mas depois, a sequência disso, vocês podem dar ao final da reunião, que eu queria passar para o Rogério depois. Tá. É o seguinte, o pessoal falou aí do prazo. E eu acho que esse prazo foi estipulado, acho que era até sexta, amanhã no caso, né? Então, já podia bater esse documento, porque o pessoal, o que acontece? Não é que o pessoal não quer ir trabalhar, o pessoal quer, só que eles não têm condições. Tem gente que não tem comida em casa para comer. Que nem tem pessoas que moram lá no Nova Esperança. Como é que a pessoa vai sair lá do Nova Esperança até lá o Gonzaga, que dá quase 15 km, e pôr gasolina em carro, que vai custar aí uns R$15 por dia, de volta, ou até mais, não sei, ou de moto? Não tem dinheiro, não tem como. Não é que a gente não quer, a gente quer receber para poder continuar trabalhando. Entendeu? É assim que funciona. Ok, pega o microfone, por favor. Anderson. Por isso, Anderson, que eu acredito que é imprescindível essa reunião agora na parte da tarde, onde nós vamos cobrar o quê? Já foi feito? Começou a ser feito? Vai ser gradual? Como que vai ser?
Vai finalizar até amanhã? Todos esses questionamentos a gente precisa resolver. Concordo com o seu posicionamento. Acredito que, como nós tivemos essa conversa lá atrás, e a prefeitura já tem todas as contas dos trabalhadores, talvez, pode ser que isso já esteja sendo feito agora, não sei, agora ou na parte da tarde. Não, então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós vamos tomar as medidas cabíveis e judiciais dentro da lei para que vocês não tenham nenhum problema futuro, porém, nós precisamos primeiro questionar, vai ser feito isso realmente amanhã? Porque já pensarmos num plano B se isso não acontecer amanhã. Porque... Tá, doutora, me permite, tem um trabalhador acompanhando aqui pela televisão, né, pela TV Câmara, ele faz a seguinte pergunta, sei que ele está um pouco ansioso, né, mas eu vou atender esse trabalhador. Eu vou imaginar... E aí é só para a gente não estender muito, de forma mais objetiva, a senhora falou, acho que essa empresa não tem condição de ficar, deve ser rompido o contrato de uma forma ou de outra. Então, em um novo contrato, é possível ter um novo acordo coletivo ou tentar melhorar as condições nesse novo momento, com essa nova empresa? Com certeza. Na verdade, é necessário. Ou a empresa faz um acordo coletivo junto ao sindicato, ou então ela vai seguir a convenção. Se a gente for fazer um acordo coletivo, vai ser para ser melhor do que está na convenção. Então, nós vamos, sim, reivindicar uma melhoria, até porque a gente sabe que o salário dos trabalhadores é defasado. Foi uma luta, ela pode me confirmar aqui, nós quase fomos para dissídio coletivo no último ano, porque nós levamos uma proposta X e estava muito distante do que foi ofertado pela empresa. Informaram a questão do percentual de reajuste com a prefeitura, que tem todo esse processo. Então, assim, foi bem delicado. Desculpa o seu nome, a Maria vai poder confirmar. E foi quando nós firmamos, lá no começo do ano, onde tivemos uma melhoria um pouco maior no ticket alimentação, porque foi o que nós conseguimos ajustar junto à categoria naquela situação diante do acontecido. Porque nós explicamos também para toda a categoria. Vocês não são obrigados a aceitar, porém, vocês vão continuar sem o reajuste até ser decidido judicialmente. E a gente sabe que tem uma delonga aí nesse período. Então, com certeza, nós vamos reivindicar essa questão. O Jorge está aqui, vai poder me confirmar, onde nós acabamos fazendo aquele acordo coletivo para vocês já terem aquele aumento naquele momento, e isso com a autorização, com a anuência dos trabalhadores. E, assim, se formos fazer um acordo coletivo junto a essa empresa, no mínimo ela precisa apresentar a convenção coletiva. E, se formos fazer um acordo coletivo, obviamente, com condições melhores da prevista em convenção. Então, doutora, porque o pessoal lá está assim, os nossos colegas de trabalho, eles estão assim, eles não querem aceitar o valor que está agora. Eles querem um salário justo para poder trabalhar, para poder comer, para poder sustentar a casa, enfim, né? E então eles já falaram já que se for um salário nessa situação, um ticket nessa situação, R$150 por mês para você ir no mercado fazer a sua compra do mês, eles não vão aceitar. Então, assim, eu peço a colaboração de vocês. A gente está dando um voto de confiança para vocês. A gente, eu, Tiago, os nossos colegas, a gente entrou em contato com os nossos colegas de trabalho e estamos batalhando junto, entendeu? Para que eles também deem esse voto de confiança para vocês. Então, a gente não quer mais ser decepcionado. Tá? Obrigada. Só um ranchinho em cima do que você falou, Maria, tudo bem? Maria, você lembra muito bem que foi colocado no mural da empresa um salário de R$ 1.920 e R$ 375 de ticket. Você lembra disso, né? E nós estávamos encaminhando para tudo certo isso. Infelizmente, a empresa foi lá e fez 2 filas lá. Quem aceitava ficar no salário que estava ou quem não queria. Então, os trabalhadores daquele momento que escolheram, não foi nós. Nós ficamos decepcionados, você sabe disso, né? Então, eu também estou totalmente a favor seu, da categoria, de não mexer com o salário. Tanto é o Pedro, a testemunha, que eu pedi para o do Pedro já faz uns 2 anos atrás, para que a gente
procure a nossa salário dessa categoria, como que faria para cancelar esse contrato, para fazer um contrato novo. E o Pedro mesmo indicou para nós que, enquanto não acabar o contrato, encerrasse o contrato, não ia ter possibilidade de fazer isso. Eu estou querendo só relembrar, quando me iniciou esse contrato, eu não estava na frente do sindicato. Bem explicado, entendeu? E de lá para cá, o salário, ele fez um acordo primeiro com o Sindicato de São Paulo, que o salário era R$ 1.450. Entendeu? Então, de lá para cá, nós viemos pegando todo o aumento real e mais alguma diferença, para estar com o salário de hoje de 1.860 e pouco, na convenção. De vocês ainda está 1.700 e pouco, que foi ensinado agora, e ia ter o reajuste em dezembro. Então, é isso, gente. Eu só venho tomando pedrada, mas aí faz parte. Você está na frente de um negócio desse, não, entendeu? Mas a verdade tem que ser dita. E eu também não concordo. O que vai vir para frente das empresas que vier, nós vamos estar junto com a prefeitura, e eu tenho certeza, os vereadores, que nós vamos melhorar sim. Tá bom? Só para esclarecer. Jorge, por favor. Naquele momento, os trabalhadores, a grande maioria, mas eu não fiz parte disso porque não concordei mesmo. Coloquei lá o meu não, que eu não concordava, entende? Mas, naquele momento, a grande maioria dos funcionários, naquele momento, se viu acuado, entendeu? Acuado pela nossa a Vânia lá das SAFs, entendeu? Porque há muito tempo já que a gente não via o Jefferson na nossa frente para conversar com ele. Sempre foi ela. Ela acuou a gente, sabe, sem medo nem dó. Muitos ali saíram até chorando, entendeu? Fomos chamados de maricas e Maria vai com as outras. Entende? Isso doeu. Então, naquele momento, muitos funcionários ali, Jefferson, estavam acuados. Tá? Não foi que aceitou, entende? Então, eu entendo. Mas a gente depende do salário, a gente fica acuado. Mas o pessoal assinou e eles mandaram para o Ministério do Trabalho e não teve força nenhuma mais. Essa foi a situação. Por isso que é até interessante, agora que tem uma classe de trabalhadores aqui, informarmos o quê? Nenhum documento, um documento desse, por exemplo, referindo a uma negociação coletiva, isso não pode ser feito com a empresa. É para isso que existe o sindicato. Para que os trabalhadores não se sintam acuados, para que os trabalhadores eles consigam falar o que talvez não tenham coragem de dizer, por medo de perder os seus próprios empregos, junto... Pessoal, gente, nós temos... Vamos lá, pessoal, eu acho que todas as reclamações aqui, elas são legítimas e nós podemos até fazer ao final. O que a gente queria pedir, tem vários contratos, a gente precisa entrar nos contratos dos motoristas, que são de outra base sindical. Mas eu acho assim, eu estou otimista, com esperança que a partir desse momento a gente tenha uma atuação sindical melhor, tenha uma afinação melhor da base. Nós vamos, o que a gente puder ajudar dentro do nosso limite, respeitando a autonomia sindical, nós vamos fazer. Tá? E está sendo importante por isso. Eu acho que vai ser um novo momento e concordo com a expectativa do Jorge, que o Pedro também falou. Eu acho que nesse novo contrato, vai ter uma melhora, que é fruto dessa luta que nós estamos fazendo juntos. Antes de passar a palavra para o Rogério, pedir para a Lu só dar, porque as berçaristas que estão de licença maternidade estão acompanhando e a gente vai... É coisa rápida, viu? Aí a gente já passa a palavra para o Rogério. Bom, boa tarde. Nós temos recebido também demandas de berçaristas, das trabalhadoras berçaristas que estão em licença maternidade. Elas alegam que estão com um pagamento do salário maternidade em atraso. Também alegam que, só pegar aqui a minha anotação, que está com a sexta em atraso, são todas trabalhadoras da STAFs. E que há relatos também de trabalhadoras que, ao retornarem da licença maternidade, estão sendo coagidas para mudarem de função. Elas exercem o trabalho atualmente de berçaristas, estão contratadas enquanto berçaristas, mas, quando retornam à função, são chamadas à empresa para que passem a executar uma nova função. Concordem em executar uma nova função, que seria... Isso, de contrato diferente, que seria no Parque Ecológico, isso mesmo. Que tem uma jornada de trabalho completamente diferente da jornada que elas executam enquanto berçaristas. Uma das trabalhadoras também nos confirmou que
foi até a empresa quando chamada, recebeu essa proposta, disse que não aceitaria, e a empresa disse, então, que ela pedisse a demissão. Esse é o relato que nós recebemos hoje. As berçaristas que estão em licença maternidade estão nos acompanhando e também estão aguardando e exigindo uma resposta da empresa, primeiro, para o pagamento da licença maternidade, do salário maternidade, para o pagamento correto da cesta básica e também de alguma explicação sobre essa possibilidade de coação que algumas delas estão recebendo, que elas estão sofrendo. Além disso, há informações, isso a gente vai confirmar, de que alterando o contrato de trabalho delas, elas também percam direito em relação à cesta. Elas não, na verdade, vão receber somente a cesta, não receberiam o ticket. Então, haveria uma defasagem aí no recebimento delas. Há esses 3 pontos a serem abordados com a Staffs em relação às trabalhadoras que estão em licença maternidade. Muito obrigado, Lu. Bom, a gente vê a gravidade das coisas. Nenhuma denúncia dessa vai ficar esquecida, vai ficar engavetada. A crueldade por parte de algumas empresas é uma coisa impressionante e é uma coisa estranha, porque na nossa frente, publicamente, tem uma postura, mas nós sabemos. A Staff, ela tem um histórico de opressão aos trabalhadores, de assédio, e nós não vamos deixar barato. E antes de passar a palavra para o Rogério, olha a necessidade de uma CPI, que esses vereadores não assinam. Eles estão entendendo agora? Eles estão jogando um manto de omissão sobre esse assunto. Olha aí, estão dando calote, não estão pagando gestante, gente. Mulheres que estão grávidas. Olha que absurdo. Olha que absurdo o que está acontecendo nessa empresa. Isso é uma crueldade. Se tem uma CPI, a dona da empresa já estaria convocada aqui. Seria obrigada a vir. Se não viesse, a polícia ia lá pegar ela na casa dela. Então, é o recado que nós estamos dando para a Staff. Ou tem um mínimo de dignidade, ou o constrangimento público a vocês só vai aumentar. Queria passar a palavra para o Rogério. Só, Rogério, identifica aí para quem está acompanhando, Rogério, o Sindicato dos Motoristas, e ele tem aí na base os trabalhadores da saúde, né, os motoristas, você fala se eu não estiver certo, os trabalhadores da saúde, parte deles pediu demissão, que estava no contrato, o contrato não existe mais, e parte desses trabalhadores receberam, também acho de forma equivocada, tinha a opção de pedir demissão e perder direitos, ou continuar na empresa, como está hoje, e não receber. Então, infelizmente, esses trabalhadores, foi dado férias para eles, venceu o dia para receber e não receberam, então está nesse pacote. Junto com isso também, você pode falar dos motoristas que hoje estão no SAMU, que também eram desse contrato, da remoção, que pediram demissão e foram para outra empresa. Então, tem essas são várias situações, e também os motoristas da administração, que fazem serviço em várias secretarias. Só para, como o vereador João Paulo disse, para reforçar essa questão também das trabalhadoras que tiveram seus bebês, e têm o direito de ficar um período, o auxílio maternidade. Lembrando que o auxílio maternidade, eu não entendo muito bem, mas ele é pago pela Previdência. Não é nem a empresa que tira do... entendeu? Então, como a empresa possivelmente não esteja recolhendo o INSS, sei lá. Mas é para reforçar realmente essa situação grave de trabalhadoras que tiveram seus bebês e hoje não estão recebendo. Então, fica aí também o meu pedido. No caso aí, seria... Porque por ser outra função, então, hoje tem essa questão também sindical, que está mal resolvida, a TEM está socorrendo. Então, fica aí também esse meu reforço para que a empresa resolva essa questão o quanto antes. Pois não, Rogério? É que a doutora ia falar, acho que a questão da estabilidade das gestantes, até 5 meses após o nascimento da criança. Então, por mais que a empresa esteja impedida de demitir essa trabalhadora, é inadmissível não haver o pagamento dos salários, inclusive com todas
as outras demais bonificações previstas no acordo coletivo de trabalho do sindicato. Pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, meu nome é Rogério Moraes, sou secretário-geral do sindicato, estou aqui representando a diretoria, o nosso presidente, Daniel Rodrigues. Só que antes de entrar no mérito da pendência da empresa, eu vou fazer um apelo aqui, João Paulo, Pedro Roberto, cumprimentar a todos aqui em nome das duas figuras femininas que estão na mesa, grandes guerreiras, que são as mulheres. Eu vou fazer um apelo ao senhor prefeito e a todos os secretários das pastas. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Vocês pararam para pensar, para analisar se tudo que está sendo confirmado, tudo que está sendo negociado, tudo que está sendo acertado, se não começar a cair o pagamento dos trabalhadores? Eu acho que vocês têm que parar, pensar, raciocinar. Senhor prefeito, senhores secretários, que eu não me lembro bem de cabeça quantas secretarias são. Nós, categoria dos trabalhadores, representamos todos vocês. Em qualquer lugar da secretaria há um trabalhador. E há um trabalhador dessa empresa, senhor prefeito, que o senhor está esperando o quê para rescindir o contrato de todos? De todos. Essa empresa não tem cabimento mais de ficar prestando serviço para todas as secretarias. Eu sei que eu represento aqui uma categoria de motorista, mas eu estou falando em nome de todos os trabalhadores. Então, senhores secretários, então, senhor prefeito, então, senhor chefe de gabinete, então, senhor Tiese, olha, cumpra os pagamentos, porque senão vai virar um caos, João Paulo, vereador Pedro Roberto. Se parar a categoria dos trabalhadores inteira, a cidade de Rio Preto vai virar um caos. É isso que vocês querem? Então, faça o melhor possível para pagar os trabalhadores. Agora, falando aqui da minha categoria, não fazendo distinção, estou aqui com o presidente, aqui, o Jorge, do Sindicato dos Escolares, a doutora Diadra. Pessoal, hoje, vou falar de hoje, viu, João Paulo, que hoje o meu telefone e o do presidente, da comissão que nós temos também aí, que é o pessoal da saúde, bombou. A empresa teve a coragem de mandar um olerite para cada um, discriminando verbas. Já entramos em contato com a empresa para deixar bem registrado, para quem está nos assistindo também de casa, trabalhador representado, ela revogou esse olerite. Então, fiquem tranquilos que nós pedimos, vocês revoguem o olerite e nos ajude a ajudar vocês. Pelo amor de Deus. Temos uma negociação, primeiro, com o setor do SAMU, certo? Foi feito um acordo, o pessoal, para não ficar desempregado, João Paulo e vereador Pedro Roberto, foi para outra empresa, tá? Fizeram um acordo. O presidente, antes de vencer os 10 dias, que é de direito de lei, foi na empresa, eu participei junto, conversou com os representantes da empresa, e eles garantiram para nós, não vamos parcelar, vamos pagar à vista. O presidente ainda falou, Jefferson, Vânia, tá certo isso, senão nós precisamos tomar atitude, tá certo isso. Quando foi na sexta-feira, fomos convocados para uma reunião, que como ela tem o problema da certidão, ela não conseguiria fazer o pagamento. Fizemos uma negociação, garantindo ali, de imediato, era R$1.000, só como ela já tinha feito um arquivo de R$500 nessa sexta-feira, ela depositou esses R$500, e na segunda-feira, decorrente, ela ficou de depositar mais 500. Mais uma vez atrapalhou com os pagamentos, não depositou para todo mundo, e virou um caos, mas caiu os R$1.000 para o pessoal. Então, nós tínhamos um prazo, que no dia 12, ela começaria a pagar a primeira parcela do acordo, que foi dividida em 4 vezes, do pessoal do SAMU, tá? Que está na outra empresa. Inclui a remoção também? A remoção, Pedro, teve, eu acho que, se eu não estiver enganado, vocês podem me corrigir, teve, eu acho que, uma pessoa só da remoção que pediu as contas. O outro pessoal, o que a empresa fez? Aí que está. É complicado. É complicado a gente falar e a gente tem que ter o respaldo. Agradeço mais uma vez aqui dos vereadores que estão encampando junto com a gente. A gente pegou e falou para a empresa tudo isso, fez essa negociação, e ela simplesmente falou assim para o trabalhador. Eu conversei com o sindicato, e o sindicato nos autorizou a fazer uma férias coletiva, da cabeça dela. Da nossa, não. Nós não fomos avisados de férias coletiva. Tem todo um procedimento, tem toda uma regra.
Então, fomos lá questionar uma empresa, não tem férias coletivas, não existe férias coletiva. O pessoal me começou a questionar sobre banco de hora. Rogério, eu não tenho banco de hora. Daniel, que é o nosso presidente, eu não tenho banco de hora. Falou, pessoal, tudo isso nós vai rever. Então, pessoal, o pessoal do SAMU, que não recebeu ainda, ontem à tarde, o pessoal entrou em contato conosco, porque nós temos uma comissão, viu, João Paulo e Pedro Roberto, do pessoal do SAMU. Foi pedido também, nós tivemos uma reunião com o pessoal da remoção para criar essa comissão também, para a gente se debater dentro da comissão, para ficar mais fácil de conversar. Então, dentro dessa comissão, o pessoal pediu, falou, Rogério, o nosso pagamento não caiu dia 12. O que a gente fez com toda esse, turbulência que está tendo? Condicionamos também o pagamento desse pessoal que tinha feito um acordo com o sindicato, que já há uma multa sobre isso, que descumpriu o acordo com o sindicato representativo da categoria. Tem essa multa. O que a gente falou? Pessoal, como vamos condicionar o pagamento de vocês desse acordo que não foi feito, vai ser pago de uma vez só pela prefeitura. Basta a empresa mandar os arquivos para a prefeitura. Então, a empresa se movimentou, e aí já veio os outros problemas que eu vou chegar, tá? Então, estou falando do pessoal do SAMU. Então, está se levantando os arquivos para que se pague de uma vez só. Acabou o parcelamento de 4 vezes. Então, a prefeitura faz o pagamento dessas rescisões de uma vez só. Tem um outro pessoal, agora que eu vou entrar no mérito, que é o pessoal da saúde. O pessoal da saúde... Olha, João Paulo, com todo respeito, está um caos. Ninguém sabe, a gente teve aquele dia, terça-feira aqui, ali na Câmara. O pessoal da saúde está perdido. Eles não sabem se eles vão trabalhar, eles não sabem se eles ficam em casa, eles não sabem se eles estão de banco de hora, se eles estão de férias. Então, está um caos. Por orientação jurídica, toda a convocação da empresa, ou que a empresa não faça, para falar para os trabalhadores se ele está de férias, se ele está de banco de hora ou não está, por escrito. Por orientação jurídica, o trabalhador, por escrito. Se a empresa não se manifestar que ele está de férias ou ele está de banco de hora, vá para a porta da empresa. Chega lá e fala, eu vim picar o cartão, para não dar abandono de trabalho. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Viu? Esse pessoal da saúde, a gente está trabalhando, viu, Pedro e João Paulo, para que a empresa rescinde o contrato deles. A minha preocupação é o futuro deles. Eles estão presos a esse contrato, estão sem salário, estão de férias sem dinheiro. Que férias é essa? Que tormento que é esse? Representantes das empresas, eu acho que vocês estão assistindo nós aqui. Por favor, procura a prefeitura, rescinde o contrato, acaba com isso, paga os direitos dos trabalhadores, deixa eles livres para procurar o trabalho deles, o serviço deles. E outra, João Paulo, Pedro, na pandemia, esses meninos sofreram que não foi um caos. Nós em casa, nós do sindicato trabalhamos administrativamente e recebendo eles, e ligação, e eles carregando doente para cima e para baixo, colocando a cara, indo nos postinhos buscar exames para levar. Trabalharam e agora chega agora. Esse absurdo que está acontecendo, não. Então, nós estamos, sim, atrás. Eu vou até fazer um convite aqui de novo. Essa reunião na parte da tarde, convide nós, tá? Convide nós, convide todos os secretariados, convide todos os secretários, porque quem transporta lá nas secretarias são os motoristas. Estamos representando aqui o setor administrativo, o setor da saúde, a remoção. Protocolamos no dia 12 o estado de greve, resguardando o direito do trabalhador. Conversei com os trabalhadores para não fazerem greve, porque a prefeitura se assumiu fazer o pagamento dela, só que está ficando, mais uma vez, senhor prefeito, está ficando insustentável. Podemos, se nós se organizar entre os sindicatos, e olha, pode ficar pior. A cidade pode virar um caos. Então, trabalhador, o sindicato está trabalhando, está conversando com a empresa, está conversando com o poder público, com ajuda aqui, mais um agradecimento aos 2 vereadores que sempre estão à frente.
para resolver da melhor forma possível o pagamento de vocês. Eu sei, nós também, João Paulo, lá na merenda, você participou da reunião, a gente teve um entrave ali, né, naquela hora aquele bate-boca com o secretário. O pessoal parou lá, a gente foi lá, teve um menino lá que me deixou bastante emotivo. Ele está mais ou menos, né, infelizmente, nas condições de vocês do transporte escolar. Estão fazendo vaquinha solidária. Rapaz, isso é uma vergonha para o trabalhador. Trabalhador que prestou seu serviço, que presta seu serviço, com toda a dignidade. Trabalhador que tem curso especializado para isso. Ele é um profissional para fazer essa situação e passar por uma vergonha dessa. Então, eu quero dizer para a minha categoria, nós, da diretoria dos sindicatos condutores rodoviários e anexo, em nome do presidente Daniel Rodrigues, nós estamos trabalhando por vocês. Só que, infelizmente, há um entrave dessa situação, que a prefeitura não pode pagar direto numa conta, conta salário, que tem que ser conta corrente, que tem que ser conta poupança, mas a gente está trabalhando por vocês. Eu não vou tranquilizar vocês, mas eu gostaria. Eu espero que ela pague o mais rápido possível, para a gente não ter um caos nessa cidade, João Paulo e Pedro Roberto. O recado está dado, vocês já sabem que faz tempo. Mas antes de estourar isso, eu tenho guardado, o meu jurídico está sentado aqui na plateia, que nós notificamos a empresa, nós mandamos do ofício para a empresa, falando tudo o que poderia acontecer. E ela nos garantiu, né, com aquela história, que seria feito. Mas, infelizmente, estamos aqui hoje discutindo isso. Pessoal, eu agradeço aí a todos vocês que estão nos assistindo também, tá? Estamos representando nossa categoria, estamos aqui, em nome aqui dos dois vereadores, sempre à disposição de vocês. Tudo bem? Muito obrigado, Rogério. Obrigado ao doutor Omar, que está aqui também, do Sindicato dos Motoristas de Rio Preto, né, em região. E também dizer, Rogério, já ia fazer esse convite para você, conversando aqui com o vereador João Paulo, no período da tarde, nesse mesmo momento, nós vamos estar conversando em relação às funcionárias berçaristas, né, que você possa nos acompanhar, convidado também o doutor Omar, e alguns representantes, alguns trabalhadores, o que é bom ouvir, é bom que eles ouçam do trabalhador, às vezes, essa situação que a Maria coloca, que o Anderson e outros, que não tem dinheiro para ir trabalhar. Né? E como disse o Rogério, uma vergonha isso, uma vergonha realmente para o prefeito, para os secretários, que deixou chegar nessa situação. Porque isso aí nós já estamos falando há muito tempo que isso vai acontecer. Nós falamos há muito tempo, fizemos CPI aqui, já alertamos inúmeras vezes sobre isso. Só que aqui é assim, eles esperam acontecer, né, para depois correr atrás. Em vez de fazer o contrário, né, fazer a prevenção, fazer o trabalho preventivo para evitar isso, mas não. É lamentável. Então, fica aí o convite. Eu acho até que o governo já tinha feito essa sugestão ao governo para manter uma mesa lá, manter um gabinete de crise nesse momento, tá? em constante, né? O secretário de governo, de procuradoria, próprio prefeito, realmente manter, vamos propor isso, todo dia a gente sentar, como nós estamos fazendo aqui, e atualizar os problemas, porque são muitos. A gente começa a ouvir aqui, começa a aparecer outras situações, e eu não falei ainda da WWS e da Cisco, né? São duas empresas que continuam dando problemas. E pasmem os senhores, a Cisco, ela está em atraso com pagamento, ela está em atraso com cesta básica, ela está em atraso com participação nos lucros, assim como a WWS, tá? Recebi aqui informações dos trabalhadores e pasmem os senhores, ela está num processo de licitação, sendo habilitada e correndo o risco de ganhar uma nova licitação. E não está pagando o trabalhador que está lá hoje. Esse sistema não funciona, gente. É a mesma coisa você comprar, Alexandre Gama, aqui da nossa TV Câmara, fazer uma compra de um lugar que não te entregou a mercadoria. Você vai lá e compra de novo. Não entregou a passada, mas vou comprar, vou pagar para vocês me entregarem a próxima. Um absurdo isso, gente. Acontecendo numa cidade como São José do Rio Preto, 500 mil de habitantes, 3 bilhões de orçamento anual. Está acontecendo isso com a gente hoje.
Então, é lamentável. Então, fica aí, prefeito, uma sugestão para que o senhor mantenha, né, um gabinete à disposição dos terceirizados, do sindicato, de nós, vereadores, para falar todo dia, para conversar todo dia, porque é problema todo dia. Eu gostaria de aproveitar, eu acredito que, como já estamos reunidos aqui, seria interessante já deixarmos de praxe, sempre que formos ter essas reuniões, até por uma questão de lisura, de transparência, de que tenha uma comissão de trabalhadores para que possam ouvir, dizer o que tem a dizer, porque, às vezes, o sindicato leva, mas é diferente quando o próprio trabalhador conta a sua história. Então, eu acredito que nós poderíamos, junto aos vereadores, sempre que nós marcarmos essas reuniões, até porque, gente, ações extremas exigem também uma questão extrema. Então, nesse momento, a gente precisa unir essas forças, marcarmos essa reunião, e sempre que nós tivermos problemas como esse, tendo um setor, é muito mais fácil de termos esse contato, de sabermos uma posição, porque o trabalhador precisa de ter um respaldo, precisa saber a posição, quando, para não ficar também à mercê. Então, de que nós marquemos sempre na presença dos trabalhadores, ter essa comissão, porque facilita muito depois passar esses acessos, informações verdadeiras, porque, infelizmente, a gente sabe que existe muita fake news, e isso acaba deixando o trabalhador extremamente confuso. Então, nós já estamos numa situação delicada. Tendo um trabalhador, essa comissão passe para os demais o que realmente foi conversado, até para nós não criarmos mais um problema diante de um cenário que nós já estamos. Pode falar. Pode falar. Pessoal, só esqueci um negocinho aqui, eu me empolguei um pouco. Falar a respeito aqui dos contratos vigentes, o sindicato também trabalha junto com a prefeitura, que é, né, a grande negociadora das licitações, o setor de compras e licitações, que apreciar se haja um contrato, uma quebra de contrato com essa empresa, que para mim já passou da hora, garantir o posto de trabalho de vocês, tá? Por isso que a gente está pedindo o rescindimento, o cancelamento do contrato de vocês, para vocês ficarem livres se entrar uma outra empresa. E se quebrar o contrato também, que mande vocês embora legalmente. Outra coisa que foi mencionada aqui, Pedro, sobre a Cisco. O sindicato notificou a Cisco, assim que soube dos pagamentos atrasados. A Cisco já acertou, tá? O PLR é com vencimento em setembro, mas paga em outubro do mês, tá? Então para vocês verem a importância de um sindicato, quando a gente também soube, a gente teve denúncia também dos pagamentos, a gente correu lá e notificou a empresa e fez essa situação. Obrigado, Rogério. Só para, em relação a Cisco, Rogério, tem trabalhadores também de outros sindicatos, né? Porque não é só motorista, só para deixar claro. Pode ser que seja. E me parece, tá, pelas informações que eu recebi, há atraso na participação do lucro, porque me parece que, depende da categoria, tem uma questão de data diferente de pagamento. Até onde eu sei, as informações é que está em atraso. Inclusive, só para te dar uma informação mais precisa... pois não, Jair, enquanto você fala, eu vou pegar aqui a informação que eu recebi. Olha o absurdo que está acontecendo. Ele está pagando, a Cisco, ela está pagando metade, olha só o absurdo. O ticket, ela está pagando em 2 vezes, não sei se é na sua categoria, tá? Mas em outras, sim. Ela paga o ticket em 2 vezes, olha só, gente. Pagar o ticket parcelado. Isso é uma declaração de falência da empresa, né? E o município está aí, estamos aceitando isso, tá? Mas a informação aqui, eu acho que é de outros contratos, que há atraso no pagamento de participação nos lucros, tanto da Cisco quanto WWS, tá? E a WWS também tem problemas de pagamento do ticket. Só para... que nós vamos ter que abrir uma outra frente aí. Já estamos combinando aqui com o João, né, em relação a Cisco e WWS. Bom, então, pego as palavras do vereador, pode ser que seja de outra categoria, mas eu estou falando da minha, mas você que é motorista que está me assistindo, se tiver algum problema com a Cisco, por favor, pode denunciar no sindicato, que vamos lá tomar providência. Tá bom. Pessoal, o Ito vai tentar fazer o contato agora com o gabinete do prefeito, né? Pode ser que o prefeito não esteja na reunião, mas que ele organize ali as secretarias que são necessárias para o encaminhamento. Então,
Então, assim que o Vitor tiver uma resposta, mas eu quero fazer a sugestão, se todo mundo concordar, agora já são quase, né, já são 1h, todo mundo precisa almoçar também, poderia ser 2h30, um horário bom? Dá tempo? Eu sei. Tá bom. Agora, só para a gente encerrar, algumas pessoas pediram a palavra. Né? O Breno da TEM, o seu Walter e o Edson. O Edson, pode falar primeiro. Usa o microfone aqui, por favor. Vem aqui na frente, se identifica para todo mundo que está assistindo entender. Hoje nós fizemos aquele acordo, né, naquela reunião perante a Secretaria da Saúde, o sindicato e a empresa. E teve aquela nota lá que ia segurar aquela nota para pagar os atrasados da gente. Aí a empresa ontem entrou em contato com a gente, fez o Olerite, no caso, o arquivo que o Rogério falou que já foi cancelado aquele arquivo, que estava bastante coisa irregular, né, o Olerite, tudo. Aí a empresa entrou em contato com a gente pedindo o número da conta, que não podia ser isso. Estava tudo andando bem, tudo beleza. Aí os funcionários ficaram meio com medo e começou a procurar o sindicato, que acho que o Rogério falou aí, começou. Só que lá o pessoal do sindicato conversou com os empregados lá, com os motoristas. E os motoristas saíram de lá falando no grupo, tipo assim, ó, tá errado, eles estão falando coisa errada, estão fazendo coisa errada. Aí eu falei, o que está falando errado? Não, você tem que ir lá falar, está fazendo coisa errada. Mas eu não cheguei lá ainda, que eu estou com um problema aí. Aí eu peguei, mas que está acontecendo o quê? Os caras falaram, estão falando que vai pagar o que a staff está mandando e depois brigar na justiça. Eu falei, eu acho que isso não foi isso que foi acordado lá. Lá na mesa foi acordado pagar os atrasados e depois, se for possível, o Rogério conseguir uma rescisão com a gente para poder liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego para que a gente segue a vida, a gente conseguir arrumar outro emprego e poder trabalhar, porque o que a gente quer é isso, porque a gente está pensando no futuro, igual ele falou. O futuro nosso não tem futuro, não tem uma luz lá no fundo lá. Vamos fazer o quê? Por quê? Porque a empresa ela não mandou embora. A gente continua sendo funcionário da Staffs. Entendeu? Ela não mandou a gente embora, não acertou com a gente. Então, simplesmente, se você quiser continuar, continua. Se não quiser, manda embora. Pede as contas. E, inclusive, um ou outro pediu as contas lá. E ela tem lugar para colocar a gente para trabalhar. Porém, desde quando foi feita essa reunião, até hoje, não tem ninguém do grupo trabalhando. Quer dizer, não tem posto para colocar para trabalhar. Mas está segurando a gente. Então, ela não libera a gente para a gente poder trabalhar, não manda embora, e fica, nesse caso, a gente fica perdido. O que a gente queria deixar registrado, que na reunião fosse pago os atrasados, que esses atrasados dão para a gente recuperar o fôlego. É o pagamento atrasado, o retroativo de 4 meses atrasado do pagamento. É o ticket atrasado, o retroativo dos tickets, 4 meses. Esse atrasado do pagamento, o que seria? Seria que quando foi feito o acordo lá, o aumento de salário, decídio, então teve um prazo, teve uma diferença. Então subiu o salário de 2, 3 anos. E essa diferença não foi paga? Não foi paga. Tá. Ela ia ser paga agora e não foi pago. Então tem esse retroativo do salário. Tem o retroativo, não ao mesmo tempo, quando a vez que sobe o salário, sobe o ticket. O retroativo do ticket. Entendi. Que tem 4 meses de ticket retroativo. Tá. E o pessoal que saiu de férias, que igual o Rogério falou, deu férias para todo mundo 15 dias. Chegou lá, vocês estão de férias, todo mundo, 15 dias. Estavam todos de banco de hora. Aí tiraram do banco de hora e puseram para as férias. Aí assinaram 15 dias. No meu caso, e no caso de mais alguns, a gente pegou 15 dias e aí, a hora que venceu os 15 dias, deu mais 15 dias. Porque a nossa segunda férias vai vencer agora, próximo, em outubro. Então, o que os trabalhadores querem? Que pague o que foi acordado lá perante vocês, estava todo mundo lá, que é os atrasados. E o sindicato se propôs, se Deus ajudar,
fazer essa rescisão com a gente, mandar a gente embora, para a gente seguir nossa vida e poder trabalhar. É isso que a gente queria deixar registrado aí. Tá ok. Bom, eu acho que o Rogério já explicou tudo isso. Só porque eu participei desse processo também e não tinha ficado claro para mim essas diferenças aí, mas vocês já estão sabendo. Né? Sobre o retroativo. Nossa database é maio e sempre a gente garante a database de maio. E a gente fez a assembleia para eles questão de percentuais, passamos alguns meses para frente, então fica tipo 4 meses retroativo, que era para ter vindo a diferença, aí causou todo esse caos, mas falando para a categoria aqui, né, em nome do nosso amigo aqui motorista, o sindicato está trabalhando para que rescinde todos os contratos. Que rescinde todos os contratos do trabalhador e deixe o trabalhador livre. E que entre outra empresa e o sindicato negocia para que o trabalhador continue trabalhando na outra empresa. E paga o direito dos trabalhadores. Perfeito. Seu Walter. Obrigado. Era isso? Era isso. Doutora aqui. O Breno fica por aí. Quem tem aí mais para falar? Breno. Breno. Pode passar lá para o Breno. O Breno vai falar, depois da doutora Diadra, e a gente encerra. E nós estamos indicando às 3 horas, Pedro, é isso, né? Isso. Já comunicamos o gabinete do prefeito que às 3 horas, vereadores, sindicatos e comissão de trabalhadores vai... Bom, boa tarde. Sim, e o pedido é para que, obviamente, que todos os secretários envolvidos estejam, além da Secretaria de Finanças e a Procuradoria. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, principalmente os trabalhadores presentes, né? A mesa aqui, Pedro, João. Queria começar falando que essa mesa tem 2 vereadores. Aqui o contribuinte paga 17. Cadê o resto? Cadê o resto para olhar a agonia dos trabalhadores? Eu estou com um berçarista, está organizando essa luta, porque no nosso entendimento, as berçaristas são educadoras. Quando um pai e uma mãe deixam o seu filho para poder ir trabalhar, quem vai cuidar dele, quem vai educar, quem vai suprir as necessidades são as berçaristas. Então, elas são educadoras. Então, em nome da ATEM, como um sindicato combativo, que mudou a história da educação em Rio Preto, mostrando que o sindicato tem que ser a pedra no sapato de patrão, porque se o sindicato está alinhado com o patrão, você pode ter certeza que aí tem conflito. Aí alguém está ganhando alguma vantagem e não é o trabalhador. Então, queria primeiro dizer que é uma vergonha a gente estar aqui hoje com 2 vereadores. Não a vergonha pela qualidade dos 2 vereadores, mas pela ausência dos outros. Tem vereador aí que diz que é professor nota 10. Meu Deus do céu, os motoristas da educação não têm como ir trabalhar para levar as crianças na escola. Como é que você está se dizendo que você é um vereador que é professor nota 10? Tem muita gente aí que dizia que era do povo, defensor, advogado, não sei o que lá. Cadê vocês aqui? Cadê essa CPI que precisa ser aberta? Não é possível que Rio Preto não tenha, no mínimo, 6 vereadores comprometidos para poder olhar no olho de vocês e falar, olha, vocês não estão recebendo salário, mas a gente vai enquadrar o dono dessa empresa. O que tiver que tirar dele, a gente vai tirar. E se não vier, a polícia traz. Mas nós não temos isso em Rio Preto, né? E é bom que se lembre isso. Em segundo lugar, eu queria dizer que essa luta está sendo pedagógica e que eu acho que a gente aqui tem menos a ensinar e muito mais a aprender com os trabalhadores. Porque esse movimento começou, ganhou força, ganhou visibilidade na mídia, porque a Câmara Municipal é blindada, é base do prefeito Edinho, e depois vai todo mundo, não se enganem, no bairro de cada um de vocês pedir voto, falar que fez, que não sei, que fez e aconteceu, e não tem vereador aqui para defender trabalhador que está passando fome. Fome. Trabalhador que está lá no dia a dia não deveria passar fome. Ninguém deveria passar fome, mas muito menos trabalhador, né? Então, eu quero dizer que foi pedagógico. Isso só aconteceu porque as berçaristas foram lá ocupar o gabinete do prefeito com panela, com barulho e tudo mais, e isso deu força para todas as outras categorias se organizarem e dar exemplo. Pela ATEM, nós estamos organizando. Eu quero primeiro dizer para vocês, motoristas, que a luta de vocês também foi um exemplo para as berçaristas. O que eu mais ouvi foi, eles estão certos, a gente tem que parar igual eles. Porque esse barulho que vocês fizeram foi o que fez com que o prefeito, o gabinete do prefeito, nos ouvisse.
E que, se essa situação não resolver, o caminho que fez nós sermos ouvidos, com as berçaristas ocupando o gabinete do prefeito, com os motoristas paralisando e dando um ônus político na cabeça do prefeito. Esse caminho é o que mostrou qual que é o caminho para a vitória. E que a gente não pode parar aqui. A questão, quando eu tenho vergonha, quando eu vejo que uma berçarista está ganhando também na faixa dos seus 1.500, e quando eu vou ver no contrato, a prefeitura está pagando mais de 4 mil para a empresa para isso. A gente teria que ter vergonha. Está na hora do prefeito parar de terceirizar a máquina, a administração pública, e abre concurso. Põe esse povo que quer trabalhar para ser concursado, efetivo, ter os direitos resguardados, não ficar na mão de um empresário ou outro. Pelo amor de Deus, vocês que estão aqui sabem, terceirizada é uma porta giratória. Ganhou uma licitação uma empresa, na outra, a que ganhou procura os mesmos trabalhadores, elas quase não têm trabalho nenhum. É um ou outro que ela pega por fora. Então, fica nessa agonia de é demitido, é contratado, é demitido, é contratado. A empresa que contratou não está pagando direito, a outra fala isso. Olha a situação aí dos motoristas do SAMU, que agonia. Tem uma outra empresa querendo contratar, ele está atualmente contratado, ele não quer abrir mão de direito, mas ele fica entre a cruz e a espada, se vai passar fome, perde direito abre mão dos direitos trabalhistas para a família não passar necessidade. Então, quero dizer que a ATEM está acompanhando, dizer para os companheiros dos demais sindicatos que essa alegação da prefeitura sobre não pagar em conta salário e tal, nós fizemos um levantamento com as trabalhadoras, pegamos a conta corrente de cada uma, recomendo que façam o mesmo, convoquem os trabalhadores, anotem, peguem isso, porque vai precisar. E a gente tem que hoje, gente, se a gente vai hoje à tarde falar com a prefeitura. Mas se nós não representarmos algo muito maior, eles não vão ouvir como deveriam. Então, dizer para vocês, como um representante sindicalista, trabalhadores, se a gente se unir, berçarista, motorista, todo mundo, a gente para essa cidade e o culpado tem nome e sobrenome. É o Edinho Araújo que deixou que a administração das terceirizadas chegasse nesse ponto. E se a cidade parar, a culpa não é do motorista que está passando fome, a culpa não é da berçarista que trabalhou e merece seus direitos trabalhistas garantidos. A culpa é de um governo que foi omisso na hora de contratar a empresa terceirizada, foi omisso na hora de fiscalizar esse contrato e é omisso na hora de resolver. Edinho, abra o concurso já e pague os trabalhadores. A doutora Diada queria fazer mais uma observação e a gente encerra a audiência hoje. Gostaria de aproveitar que nós estamos na presença de outros sindicatos aqui para mencionar um problema que nós tivemos, pelo menos com relação à nossa categoria, de recolhimento de FGTS. Isso é algo interessante a ser inserido na pauta, porque é um direito constitucional dos trabalhadores e, pelo menos, estou dizendo pela nossa categoria, dos trabalhadores em transporte escolar, não há o recolhimento de fundo de garantia já há alguns meses. Então, aproveitando a presença aqui dos demais sindicatos, que nós tenhamos essa apuração ao certo, porque isso é inadmissível. E nós levemos, agora na reunião da parte da tarde, essa questão que eu acredito que é extremamente importante. Pensando numa rescisão futura, nós precisamos nos ater a essa questão desses fundos de garantia e, inclusive, a responsabilidade e a fiscalização da administração pública nessa questão. Bom, doutora, a senhora coloca um tema que é objeto do pedido da CPI. Um dos objetos é exatamente esse, porque mostra ali uma falha, uma negligência seríssima da prefeitura. Porque se tem atraso, não poderia ter pago. Não estamos falando de atraso de um mês. Tem trabalhador com 5, 6, 7, 8 meses de atraso. Então, o que está acontecendo? A empresa está fraudando, isso é fraude. Isso é fraude, de estar faltando documento oficial, recolhimento federal. Então, é muito sério, isso está na pauta. Bom, gente, então, está marcado às 3 horas, todos os sindicatos, trabalhadores que estão aqui presentes, estão convidados, aqueles que não estão, mas estão nos acompanhando aqui. Nós chegamos mais de 100 acompanhamentos permanentes aqui pelo YouTube, fora a transmissão da TV. Então, todos estão convidados para, às 3 horas, nós vamos voltar ao gabinete do prefeito
para exigir reunião de encaminhamento. Tudo que foi colocado aqui vai ser exposto para o comando que o prefeito determinar ali, que vai acompanhar essa movimentação. Então, muito obrigado a todos. Está encerrado a nossa reunião.